Fala galera, beleza? Eu sou o professor Tiago Cavalcante. Nós estamos aqui no Núcleo Pré-Vestibular, o cursinho que revolucionou o Cariri e também vai revolucionar a tua vida porque vai te dar a tua tão sonhada aprovação. Essa aprovação vem com dedicação, essa aprovação vem com esforço, essa aprovação vem com vontade, principalmente vontade de estudar. E quando a gente pensa em vontade de estudar, não há nada mais lindo para estudar do que história. Hein? História, Magister Vitae. História, a mestra da vida, a ciência que permite que nós entremos em contato com os nossos antepassados, entendamos o nosso presente e planejemos o nosso futuro. Hein? Hoje a gente trouxe um tema muito legal para trabalhar com vocês, que é o nascimento da República no Brasil. Tá? A República no Brasil, que é a fase que nós estamos vivendo agora, pelo menos até o final do ano, né? Não sabemos o que é que vai acontecer daqui para frente, mas a República ela vai nascer depois da queda da monarquia. Muitos monarquistas ainda hoje, #magoado para sempre, #estou de mal com a República, porque para eles a República foi o primeiro golpe da história desse país, tá? E aí este golpe republicano derruba a monarquia, a envelhecida, a caduca monarquia brasileira, e implanta essa República no dia 15 de novembro de 1989, depois que passar o seu Enem no dia 11, né, 4 dias depois nós estamos aí comemorando o feriado de proclamação da República. Essa proclamação da República, este levante militar civil, né, que foi articulado, arquitetado, planejado por militares e cafeicultores, vão depor Dom Pedro II, que vai pegar os seus panos de bundas reais e vai para a Europa, vai para a França, onde ele passa ali o restinho dos seus dias. E aí a República nasce. A República no Brasil, tradicionalmente, ela se divide em 5 grandes fases. República Velha, que é a primeira, era Vargas, segunda, República Populista, terceira, ditadura militar ou regime militar, a quarta, e a nova República, que é a fase que nós estamos vivendo hoje, após a ditadura militar, tá? A primeira República, ou a República Velha, como ela é chamada, vai da proclamação do golpe, né, do 15 de novembro de 1889 a 1930, que é o nosso objeto mais próximo de estudo hoje, tá? A gente vai estudar a República Velha e mais especificamente o primeiro momento dessa República Velha, que é chamada de República da Espada, tá? Tá aqui, ó, a primeira República, que se divide, por sua vez, em República da Espada e República Oligárquica. Sendo a República da Espada o período que vai de 1889 a 1894, e a República da Espada, a República Oligárquica, por sua vez, de 1894 a 1930, tá? Fechando aí essa parte da Primeira República com um evento, com um fato, com um acontecimento chamado Revolução de 1930, que colocou no poder o amado por uns, odiado por outros, Getúlio Vargas, iniciando aí a chamada Era Vargas, tá certo? Bom, olha para cá, olha como é fácil. A República da Espada, tá certo? Ela corresponde ao período de governo dos 2 primeiros presidentes do Brasil, que são os senhores Deodoro da Fonseca, deixa eu dar a patente ao nome direito, Marechal Deodoro da Fonseca, e um outro marechal, vice-presidente do Deodoro, que assumiu com a renúncia do Deodoro, chamado Floriano Peixoto, tá certo? Então, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foram os nossos 2 primeiros presidentes da República. Ambos eram militares, por isso que essa república é chamada de Espada, para fazer uma alusão aos governos desses presidentes, ambos oriundos das Forças Armadas.
para você ver como a história do Brasil, os militares em diversos momentos eles estiveram ali pleiteando, né, esgueirando-se próximo, circunvizinhando o poder. Tá? Na República eles participaram, na Revolução de 30 eles participaram, no movimento de 64 eles participaram e, mais recentemente, você já deve ter percebido esse fenômeno, o crescimento desse grito, né, militarista no país, os militares sendo exaltados como sinônimos de honestidade, nacionalismo, de pátria amada, e aí a gente vê o erguimento dessa ideia de que os militares salvariam essa colapsada república dos seus grandes problemas, principalmente a questão da corrupção, tá? Então, assim, os militares em diversos momentos estiveram ali paquerando com o poder. Em alguns momentos eles tascaram alguns pequenos beijinhos, em outros eles deram um beijo longo que demorou 21 anos de idade no poder, tá? Nesse primeiro momento, né, os presidentes militares, como foi colocado aqui, é o Deodoro e o Floriano. O que é importante que a gente saiba a respeito do governo desses presidentes? Por exemplo, o governo Deodoro da Fonseca, ele vai ter o seu governo dividido em dois momentos, governo provisório e governo constitucional. O governo provisório do Deodoro da Fonseca, ele vai do golpe do 15 de novembro até a renúncia, até a elaboração de uma Constituição, que é a Constituição de 1891, tá? O governo constitucional vai daí da Constituição até a renúncia dele. Então são dois momentos importantes. Essa parte aqui, governo provisório do Deodoro da Fonseca, talvez seja o mais importante dessa aula, porque é neste governo provisório que vão acontecer os principais fatos e elementos cobrados aí a nível de provas de vestibular. Entre eles, a tal da crise do encilhamento e a elaboração da própria Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição e a primeira Constituição da República. Segunda do país, primeira da República. Beleza? Crise do encilhamento, que é o primeiro ponto importante do governo dele. O Deodoro nomeou o ministro da Fazenda no Brasil um cidadão inteligentíssimo, conhecido pelo título de Águia de Aia, escritor brilhante, político, intelectual, chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa ele foi incumbido de desenvolver uma ideia para que o Brasil se tornasse um país industrializado. E a ideia que o Rui Barbosa teve foi emprestar dinheiro para que as pessoas colocassem negócios, empresas. E os bancos começaram a emitir dinheiro sem um negocinho chamado lastro. Para quem entende minimamente de economia, sabe que quando o governo emite dinheiro, roda papel moeda sem lastro, sem algo que dê a esse dinheiro garantia e valor, existe uma pressão muito forte pelo aumento dos preços. Foi isso que aconteceu ali no primeiro governo republicano. A emissão descontrolada de papel moeda e o aumento do volume de papel moeda no mercado nacional fez com que os produtos aumentassem de preço, porque muito desse dinheiro foi emprestado. As pessoas que pegaram o dinheiro criaram empresas que só existiam no papel, empresas fantasmas, tá? O dinheiro foi gasto e não houve o aumento do volume de produção. Quando você tem mais dinheiro do que a quantidade de produtos, o preço desse produto aumenta muito, gerando uma crise inflacionária. Essa foi a crise do encilhamento ali da Primeira República, dos anos iniciais da República Velha no Brasil. Deu para entender? Joinha. Só repetindo, crise do encilhamento, uma crise inflacionária causada pela
Emissão descontrolada de papel, moeda, dinheiro. Objetivo, desenvolver a indústria. Conseguiu? Não. Qual é o reflexo? Aumento dos preços, gerando a inflação. Lembrando que inflação não é uma coisa ruim para todo mundo, não. Ela geralmente afeta as camadas mais pobres da sociedade, aquelas que não possuem o seu dinheiro em bancos. Os bancos, eles reajustam aquilo que a inflação costuma corroer. Mas quem não tem condição de ter o seu dinheiro em banco e as camadas mais pobres, eles acabam perdendo poder aquisitivo. Porque o salário que eles ganham é mensal, enquanto que o preço das coisas aumentava, às vezes, diariamente. Então, como o preço ia aumentando todo dia e ele só ganha de mês em mês ou de quinzena em quinzena, o dinheiro dele perdia poder aquisitivo. Às vezes, quando ele ganhava o salário, não dava mais para fazer nada. Beleza? Show? Deu para entender a crise do encilhamento? Isso é um ponto fundamental, viu, galera? Tem que entender muito bem essa crise. Segundo ponto importante do governo Deodoro, Constituição de 1891. Essa Constituição traz mudanças óbvias em relação à anterior e traz algumas mudanças não tão óbvias que a gente precisa conhecer bem. Mudanças óbvias. O Brasil era uma monarquia e agora se transformou numa república. O Brasil era governado por um rei e agora por um presidente, tá? O rei governa por um tempo indeterminado, por toda a sua vida, se ele não abdicar, se ele não renunciar, passando hereditariamente para o seu filho. O presidente é eleito para um mandato, tá certo? O Brasil era uma união, era unitarista, era centralizado, não havia autonomia para os estados. E quando nós nos tornamos uma república, nós nos tornamos uma república federalista, aos moldes, ao exemplo dos Estados Unidos, que acabou sendo o grande modelo influenciador de várias repúblicas no mundo afora, inclusive a República Brasileira. Na verdade, existiam diversos projetos de republicanismo, uns mais centralistas, outros mais federativos, um mais elitista, outros mais populares, e aí esse modelo de república federativa vai se consolidando no Brasil. Beleza? Tranquilo? Essa Constituição trazia algumas mudanças que nós precisamos entender bem. Duas delas dá para destacar de forma bem legal, porque aparecem aí em provas. A primeira mudança muito grande é a mudança no quesito voto, tá? O voto deixou de ser um voto limitado pela renda, como existia antes na Constituição de 24, e passou a ser um voto universal, ou seja, todos podiam votar. Professor, naquela época todo mundo podia votar no Brasil, todos os que eram considerados votáveis e votantes. Então, a Constituição, apesar de ter ampliado a quantidade de pessoas votando, porque não estabelecia mais como critério a renda, ainda estabelecia algumas limitações bastante severas. Uma delas, se fosse menor de idade, não podia votar, uma grande parcela da população, tá? Se fosse padre, não podia votar. Se fosse mendigo, não podia votar. Se fosse soldado, não podia votar. Só aí já tira um bocado de gente do exercício de voto. Agora, o golpe de misericórdia mesmo é o fato do voto ser universal masculino. Ou seja, só os homens podiam votar, as mulheres não podiam votar, o que diminuía enormemente a quantidade de eleitores. Porém, em relação à Constituição anterior, ainda é um número grande de eleitores, o que vai fazer com que os políticos do período criem mecanismos para controlar esse voto. A gente vai ver na aula de República Oligárquica, tá? O mecanismo mais importante é o chamado voto de cabresto, mas aí a gente vai ver isso numa outra aula mais apropriada para isso, tá bom? Outro elemento importante dessa Constituição é que o Estado brasileiro passou a ser laico. O que é um Estado laico? É o contrário de um Estado religioso, que nós chamamos de confessional. Um Estado que confessa uma fé. A fé católica, a fé protestante, a fé budista, a fé, enfim, confessa uma fé. O Estado laico é aquele que não confessa uma fé.
Professor, um Estado laico é um Estado ateu? Não, um Estado laico é um Estado que não usa a religião de forma oficial ou predominante. Não necessariamente que esse Estado é ateu. Então, é errado, existe na Constituição em nome de Deus? Não, não é. As pessoas chamam Deus do que querem, do que quiserem, tá? Então não existe o predomínio de uma fé sobre as outras. É isso que nós chamamos de Estado laico. E isso vai se estabelecer no Brasil nessa época da Constituição. Um dos motivos da igreja é não gostar muito da República e guardar severas restrições a essa forma de governo, inclusive nos dias atuais. Um dos motivos da aproximação entre a igreja e os monarquistas. Até hoje, com fortes vínculos, fortes laços, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar em alguns movimentos monarquistas que tem essa vinculação, essa forte vinculação com algumas esferas religiosas. Existem algumas figuras dentro da igreja que defendem o retorno da monarquia, inclusive para o Brasil. É exatamente por conta dessa separação entre Estado e igreja que a República teria causado, né? A igreja perdeu um pouco de influência, um pouco de espaço. Uma das características, um dos efeitos desse rompimento é a permissão para um casamento civil, né? O casamento não precisava mais necessariamente passar pelo controle da igreja. Você podia tomar uma outra pessoa como seu esposo, como sua mulher, como sua esposa, sem necessariamente fazer uma vinculação religiosa a esse fato. E embora esse processo seja algo bastante antigo, a possibilidade das pessoas casarem apenas no civil, nós temos uma característica curiosa na nossa sociedade, que é as pessoas darem ainda hoje, uma boa parte delas, não todas, maior importância ao casamento religioso do que ao casamento civil. Você já deve ter passado por uma experiência dessa. Às vezes no casamento civil de alguém só vai ali os parentes mais próximos, às vezes o pai, a mãe, às vezes nem o pai e a mãe, vai só um amigo, uma amiga que serve de testemunha. Já o casamento religioso, seja nas igrejas católicas, evangélicas, em outras instituições, é o evento onde a família toda do noivo, da noiva, se reúnem, os amigos, os colegas e etc., para celebrar aquele momento. Mas o casamento civil é um reflexo dessa separação entre Estado e Igreja, assim como o registro civil, né, também tirando da Igreja a possibilidade de registrar as crianças. Né? O registro de batismo, o controle dos cemitérios, tudo isso estava na mão da Igreja no século XIX, com a proclamação da República. Essas instituições passam para o controle do Estado, tá certo? Outra coisa importante que nós devemos saber: o governo Deodoro teve uma vida relativamente curta, porque ele vai enfrentar uma revolta chamada Revolta da Armada. Essa Revolta da Armada foi organizada pela Marinha Brasileira por um almirante chamado Custódio de Melo, que vai se colocar contra o presidente Deodoro da Fonseca e vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro caso ele não renuncie. Considerando o governo autoritário, um governo corrupto e principalmente acreditando que a Marinha não era tão, digamos assim, beneficiada em relação a esse governo quanto o Exército. Deodoro da Fonseca, para evitar derramamento de sangue, decide renunciar e o vice assume, Floriano Peixoto. A Constituição em 1891 era muito clara. Ela dizia assim: o presidente da República vai ser eleito por voto direto para um mandato de 4 anos, com exceção do primeiro, no caso Deodoro, que foi eleito sem ser pelo voto, pelo Congresso. Ele já era presidente no governo provisório e se tornou presidente no governo constitucional com voto indireto do próprio Congresso Nacional, deputados e senadores, famoso colégio eleitoral, tá? E aí, Deodoro se torna presidente e a Constituição dizia: caso o presidente saia do poder sem ter decorrido pelo menos 1 ano do seu mandato, deverá haver novas eleições. Floriano, vice de Deodoro, finge que não leu essa parte da Constituição e assume o poder como presidente. Obviamente, isso vai gerar mais protestos, principalmente por conta da Marinha, que já tinha colocado Deodoro
para correr e achava que conseguiria colocar Floriano também. Só que Floriano não correu. Tá? A Marinha olhou para Floriano e disse, go run. E Floriano decidiu ficar. E houve um enfrentamento entre o governo e a Marinha, que é a segunda revolta da Armada. Floriano decidiu enfrentar a Marinha, adquiriu uma frota nos Estados Unidos chamada de Esquadra de Papel, enfrentou a Marinha, enfrentou uma outra revolução que eclodiu também no seu governo, na região do Rio Grande do Sul, se estendendo a Santa Catarina, chamada Revolução Federalista. Essa briga começou como uma briga local entre grupos que apoiavam o governo e grupos que eram contra o governo, tá? Grupos que apoiavam o governador do Rio Grande do Sul e grupos que lutavam contra o governador do Rio Grande do Sul. Aí tem os apelidos, né? Pica-paus, Maragatos, um apoiava o governo, outro era contra o governo, tá certo? E aí Floriano fortemente, firmemente enfrenta as manifestações, a revolta da Armada, a Revolução Federalista e consegue vencer ambas. Por vencer ambas revoluções, ele ficou conhecido na história como Marechal de Ferro, o consolidador da República. Governa até o final do seu mandato de forma muito austera, de forma muito incisiva, e quando termina o mandato dele, ele entrega o poder ao primeiro presidente civil eleito pelo voto, que é o senhor Prudente de Moraes. Beleza? Então, o governo da espada é basicamente isso. É o governo Deodoro, o governo Floriano Peixoto, e esses pontos, esses elementos centrais que nós falamos aqui para você, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha dado aí para esclarecer os principais pontos em relação à República da Espada. Não esqueça que essa república, ela se liga, ela faz um link, né? Ela faz um cruzamento com a próxima república que vem, que é a República Oligárquica, que a gente vai ver, se Deus quiser, num outro momento, tá certo? Fica com Deus, um beijo grande, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.